Trabalho, advogado Zeno Pereira de Freitas, terceiro interessado, Democracia Cristã, advogado Zeno Pereira de Freitas, recorrido à coligação palestina no caminho certo, advogado Rodrigo Henrique Fernandes, está inscrito o doutor Zeno, a quem conceda a palavra. Bom dia ao nosso querido presidente, doutor Veiga. Na presença dele, eu cumprimento todos os demais desembargadores, cumprimento ao nosso querido doutor Marcelo pela Procuradoria Regional Eleitoral e cumprimento a todos os servidores dessa casa. E a questão que nós estamos trazendo aqui, ela é de grande importância porque hoje ela gera um marco na jurisprudência brasileira. Então, chamo a atenção do TRE Goiás para que se aprecie esse caso. Por quê? Porque se trata de uma anotação de CNPJ. O TRE, a Justiça Eleitoral, o TSE, conclama para que cidadãos venham participar das eleições, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele branco, seja amarelo, seja qual for, mas o que ele quer é a festa da democracia brasileira, onde mais pessoas participam, tem a oportunidade do cidadão poder escolher melhor os seus representantes. Então, é de muita injustiça que o Partido Democracia, que está sofrendo naquele lugar. Por quê? Porque chama atenção. Foi suspenso a participação, indeferido o DRAP, onde tem uma candidata a vice-prefeita e 10 candidatos a vereador daquela localidade. Por que do indeferimento do DRAP? Porque o CNPJ não estava ativo no dia da convenção. Porém, trazemos e rememoramos a situação. O que ocorre? O CNPJ foi solicitado a abertura dele no dia 11 de julho. E essa abertura ela é feita pelo portal do empreendedor goiano. Então, a abertura se deu no dia 11 de julho. Desta forma, ele é encaminhado à prefeitura para fazer as suas considerações, para que depois encaminhe a Receita Federal. Diante disso, a prefeitura, em um despacho de segundos, ela segurou o processo por dias. Agora, como nós vemos, por que segurou por dias? Porque o atual prefeito é candidato à reeleição. E segurou por dias porque o Partido Democracia Cristã está enfrentando como oposição à situação. Então, diante disso, a oposição, por isso muito bem o TRE coloca que não se tem como a oposição impugnar a DRAP, nós podemos trazer analogia para esse caso, porque no recurso colocamos que a oposição ficou dia 3, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 12, dia 13, dia 14, olhando se havia ou não restabelecido o CNPJ. Não tendo o CNPJ para fazer a inscrição, para participar da convenção, nós solicitamos ao juiz local. Por quê? Porque a resolução diz, se não tem um CNPJ, para adentrar o Candex, solicita ao juiz local e o mesmo lhe dará a chave de acesso ao Candex. Assim foi feito, foi solicitado e feito a questão da convenção. Só que, o que ocorre? O legislador, muito sabiamente, tendo todo este conflito, foi reeditado e alterado a Lei 9.096, artigo 10, parágrafo 2º, em 2020, que ela passa a ser com a seguinte redação: após o recebimento da comunicação de constituição dos órgãos de direção regionais e municipais, definitivos ou provisórios, o Tribunal Superior Eleitoral, na condição de unidade cadastradora, deverá proceder à inscrição, ao restabelecimento e alteração de dados cadastrais e da situação cadastral perante o CNPJ na Secretaria Especial da Receita Federal. Então, desta forma, muito sabiamente, o legislador tirou da obrigação dos partidos, tirou de obrigação de oposição, porque praticamente nós estamos vendo uma ditadura municipal. Foi imposta ao partido da oposição. Uma coisa, uma situação que se despacharia em segundos, como é que segura?
Então, nós fazemos a conclamação para que seja aplicado a lei que foi alterada em 2020, e ela faz isso justamente para que os partidos saiam da burocracia que lhe é imposta. Como pode ser apenado esses candidatos pela uma burocracia? Volto e retifico, dia 11 de julho foi feito o pedido. Desta forma, ele estava totalmente apto, porque foram feito o pedido. Agora, a concessão só se deu no dia 12. Mas tudo isso alheio à vontade do partido. Então, muito bem colocado na DIN 6032, e eu trago aqui, do ministro Luiz Fux, ele faz uma situação no voto dele no STF, ele fala, afastando qualquer interpretação que permita que a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática. Então, eu acho que hoje se faz presente para que nós tenhamos o primeiro julgamento no Brasil aplicando a alteração da lei. Então, para fazer, clamamos que a esses nobres desembargadores que vamos fazer história, porque a justiça eleitoral ela é uma justiça participativa, ela é uma justiça inclusiva. Então, nós clamamos pelo provimento do recurso. Sem mais delongas, obrigado. Agradecido, doutor. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Passo às preliminares. Quanto à ausência de dialeticidade recursal, a manutenção da sentença recorrida é a medida que se impõe. Ante o exposto, senhor presidente, estou conhecendo e negando provimento ao recurso eleitoral, mantendo sem reparo a sentença proferida, dando por publicada em sessão. É como voto. Pois não, voto do eminente relator no sentido desse provimento do recurso. Como voto, senadora Ana Cláudia. Da mesma forma. Pois não, com voto, senador Adenir. Mesmo voto. Pois não, com voto, senador Alessandro. Acompanhe o relator, presidente. Pois não, com voto, senador Carlos Augusto. Presidente, achei a atenção que o doutor Zeno reclamou para o caso, está me parecendo pertinente. Da tribuna foi dito que houve o requerimento, houve o pedido de CNPJ para o órgão municipal e ele ficou pendente, não examinaram e chegou o dia da convenção, não tinha o CNPJ. Não seria... É isso mesmo, Tomás? Teve um pedido anterior? Existe essa informação de pedido, porém, até a data da convenção ele não estava examinado, né? Regularizado. Eu entendo, quer dizer, o argumento feito da tribuna, né? Quer dizer, havia um pedido e por questão burocrática ele foi adiante e ficou a burocracia impedindo o fluxo dos direitos políticos, inclusive aqui é um DRAP, parece que foi dito, o doutor Zeno falou em 10 candidatos a vereador, né, em cima de uma formalidade, e quando chegou o pedido de registro de candidatura já estava com o CNPJ ativo. Sim, né? Mas infelizmente algumas entendo, formalidades burocráticas nós somos reféns delas. Eu entendo, sem dúvida, eu entendo que a ideia é exatamente para não deixar assim, essa ideia de organização da eleição ela é muito forte no direito eleitoral, porque se começar a interpretações casuísticas, acaba gerando uma dificuldade de fluxo do serviço, né? Mas eu acho que aqui não é uma questão de infringir o escopo de uma eleição organizada dentro de regras, não. Né? Como houve o pedido ficou pendente de deferimento, quer dizer, o pedido do CNPJ antecede a convenção, ele veio só no intervalo entre a convenção e o prazo fatal para o registro de candidatura. Eu vou pedir vênias, entendendo as razões pelas quais o eminente relator encaminhou seu voto, eu vou divergir e encaminhar voto no sentido de deferimento do DRAP, presidente. Desembargador Márcio Antônio. Senhor presidente, só uma pergunta, doutor Márcio. Tem prova da data da protocolização do pedido e de quando ele foi encaminhado? Só um minuto, desembargador. Só licença um minuto, doutor. Tem prova, foi dia 11, tá? Está na petição de recurso. Está demonstrado nos autos? Está demonstrado, tudo nos autos. Está tudo nos autos, está na petição de recurso. Foi feito o pedido dia 11. Está lá, bem destacado. E a convenção foi feita em que dia, doutor Zeno? Foi dia 5 a convenção feita.
Então a oposição segurou o máximo que eles puderam. Eu vou, em que pese os argumentos, senhor presidente, meus pares, ficaríamos aqui numa situação de uma possível flexibilização sobre um argumento real ou não, mas que não nos compete, penso eu, a analisar se teve algum tipo ou não de negligência em relação à liberação desse documento. Fato é que legalmente existe uma determinação de exigência do cadastro CNPJ na data da convenção e ela inexistiu. Caso isso venha por, e aqui eu abro aspas, por fatores extrínsecos, subjetivos de oposição, penso nós não poderíamos imiscuir nisso, já que aí entraríamos numa seara que de fato entendo não devemos tocar. Em havendo algum tipo de prejuízo, isso aí deve ser uma declaratória em argumentos próprios, não aqui sob pena de subvertermos e invadirmos, inclusive, a atribuição de outro momento, de outro órgão jurisdicional. O senhor me permite? Claro. Aí eu acho até que é irrelevante saber se quem estava responsável, tinha a incumbência de processar o pedido, foi negligente ou não. O fato é que houve, no dia 11/4, o pedido, né? E não houve resposta para um pedido simples, que é um registro de CNPJ. E quem é que fornece o registro? Minha última indagação, que é a minha dúvida. Quem é que forneceria esse número para o interessado? Porque o doutor Zeno fala assim, que foi do interesse da parte contrária obstaculizar a agilidade nessa apresentação. Eu não estou valorando essa fala isolada, mas para saber quem é que deveria ter prestado essa informação a tempo. Excelência, só me permite? A situação de solicitação de abertura de CNPJ são por portais de Economia da Fazenda, né, de Secretaria de Fazenda, pela Prefeitura ou pelo Estado, que faz através da liberação desse cadastro nacional. Não é o registro público das empresas mercantis e sociedades afins? Por exemplo. A junta comercial, no caso? No caso, poderia até ser aquele alega que seria da Prefeitura a responsabilidade para a liberação. Da Prefeitura? Entendi. Isso. Na verdade, tem um documento aqui da Receita Federal. Que é da Receita Federal, que é um cadastro nacional, né? Que fica a cargo dos contadores, né, usualmente. Pois não. Então, Vossa Excelência está mantendo o voto do desembargador Márcio Antônio. Quem já votou? A isenta da desembargadora Ana Cláudia quer se manifestar? Presidente, eu posso ficar com vista aqui em bancada um pouquinho, por favor? Não, desembargador Adenir. Presidente, eu estou mantendo também com o eminente relator, eu vi os documentos, eu vejo que os protocolos aqui são todos, assim, já no tardar. Eu vejo um protocolo aqui da Receita Federal do dia 26/7, em que pese posteriormente ter sido deferido. É fato que no momento ali do início das convenções, o partido não estava conforme a legislação determina, senhor presidente. Então, em que pese os argumentos relevantes da divergência, eu vou manter com o relator. Doutora Alessandra. Vou aguardar a vista. Pois não, o desembargador Carlos Augusto abriu a divergência, desembargador Fávaro. Aguardo vista. Eu também aguardo, então fica por hora suspenso o julgamento. De número 65, origem formosa.